Olá, boa noite. Está no ar o Bastidores da Notícia. Nesse programa nós vamos conversar com um dos jornalistas mais respeitados e admirados do país e que se juntou ao time vencedor da Record News. É ele quem faz os comentários de política no novo jornal da Record News, que tem a apresentação de Heródoto Barbeiro. Meu convidado de hoje também é blogueiro do portal R7. Com 46 anos de experiência, ele já foi repórter especial, editor-chefe de reportagem, diretor de jornalismo, além de muitas outras funções. Secretário de Imprensa e Divulgação da presidência do governo Lula. Reconhecimento não falta. Ele já ganhou os prêmios Esso, Herzog e o Troféu Especial de Imprensa da ONU, entre muitos outros. Ele também tem 20 livros publicados, entre eles Do Golpe ao Planalto, Uma Vida de Repórter e Vida que Segue, o mais recente. Bem, é claro que ficou fácil saber de quem estou falando, não é? Ricardo Couto, prazer recebê-lo aqui no Bastidores da Notícia. Seja bem-vindo. Boa noite, Celso, amigos. Obrigado pelo convite. Eu tive a satisfação de, digamos assim, ser o cicerone, né, do Ricardo Couto, depois de pedir exaustivamente a minha produção pela sua presença aqui no programa. Felizmente, agora você faz parte da equipe e a gente tem a oportunidade de bater o papo sobre muita coisa desses 46 anos de carreira. Então, deixa eu contar primeiro essa história de cicerone, que é legal, que aconteceu aqui. Meu primeiro dia de trabalho, pouco mais de um mês que eu estou trabalhando aqui na Record. Estava na portaria lá, ainda não tinha crachá, e você passou, né? E falou, você já conhece o pessoal aqui? Já andou aí? Eu falei, não, eu estou chegando agora. Aí você me pegou no braço e apresentou todo mundo, todas as redações, né? E foi bem legal que eu encontrei vários amigos. E eu tenho testemunho de dizer da satisfação, da alegria que você demonstrou nesse dia, de estar voltando, digamos assim, a sensação de estar voltando à atividade, né? De estar numa redação, né? Eu estava trabalhando muito em casa. Só para o balaio do Couto? Só para o blog. O blog agora está aqui no R7, né? Mas antes de falar do blog e tudo mais, eu vou lá no início da carreira dos 46 anos. Eu quero saber o seguinte, eu li muito da sua vida aqui nesse livro do Mauro Júnior e do José Roberto de Ponte, Lugar de Repórter Ainda é na Rua, o jornalismo de Ricardo Couto. E praticamente é uma biografia do seu trabalho. Eles trabalharam muitos anos em pesquisa, entrevistaram um monte de gente, são dois jornalistas de Santos, né? E contaram a minha vida aí. Eles fizeram um trabalho, como é que fala, de conclusão de curso, TCC, né, em Santos, e depois transformaram o TCC nesse livro. É um belo livro e tem passagens aqui maravilhosas, né? Eu quero saber, lá no início da sua carreira, porque você trabalhou como jornaleiro. Antes de ser jornalista, né? Eu era ajudante de banca de jornal. Ajudante de banca de jornal. E tinha uma fascinação pelo manuseio do papel. Nessa época, né, anos 60, né, começo dos anos 60 do século passado, saíam vários jornais por dia, várias edições dos jornais. Né? Você tinha jornal às 4 da manhã, às 6, às 10, ao meio-dia, às 3 da tarde e tal, né? E eu trabalhava um período e estudava no outro, numa banca de jornal, e via o jornal chegando, jornal quentinho, né, que chegava na hora ali, o cheiro de tinta, aquele negócio me deixava fascinado. E eu nunca gostei muito de ler gibi, né? Eu outro dia me dei conta disso. Meus amigos todos leram todos os gibis, lembram e tal. Eu gostava de ler jornal e revista, né? Naquela época era, como hoje é a televisão, era o jornal, a revista O Cruzeiro e a revista Manchete, né? E na banca eu podia ler tudo de graça, além de ganhar uns trocos, né? Agora, o primeiro trabalho, quer dizer, você foi... o que é essa história do repórter do pipoqueiro? Isso aí foi lá no Estadão, que foi o primeiro emprego que eu tive na grande imprensa. Entrei lá quando tinha 18 anos, né? Na época não precisava de diploma de jornalista, não precisava ser formado. No mesmo ano em que eu entrei na faculdade, né? E eu comecei a fazer umas matérias lá, que negócio de você procurar o teu espaço, o teu lugar, né? Que fugiam ao padrão do Estadão. O Estadão era o jornal mais conservador, mais quadrado que tinha. E da mesma empresa que editava o Jornal da Tarde, que era o mais revolucionário. Bem aberta, e eu gostava mesmo, era do Jornal da Tarde. Eu sempre quis ir para o Jornal da Tarde, eles não deixavam. Não, você fica aqui, você é nosso, cara. Então, era uma espécie de mascote, ele me chamava de Ricardinho, né? Então, quando tinha alguma coisa de política, algum fato importante, ia um repórter para fazer a cobertura normal, eu ia para ir junto, para descobrir alguma outra história. Podia ser em futebol, a visita da rainha da Inglaterra, pegar histórias paralelas, né, que chamam de side story. E, num fim de semana, o Costa e Silva, presidente da República, o general Costa e Silva, estava doente e ficou hospedado no Horto Florestal, que era um palácio de inverno aqui em São Paulo. E eu fiquei lá o dia todo, o cara não saiu, só tinha segurança ali, não tinha ninguém entrou, ninguém saiu. Eu falei, pô, vou escrever o quê, né? E o jornal não saía na segunda-feira, não tinha edição de segunda-feira do Estado, não.
Aí só tinha movimento ali em volta de um pipoqueiro, um carrinho de pipoca lá, das famílias que iam lá no fim de semana, o cara. E eu comecei a ouvir as conversas, perguntar daqui e dali, e mostrei o que as pessoas estavam achando do Brasil, do presidente da República, da situação, a partir dali, daquele negócio. E escrevi uma matéria que saiu no Jornal de Terça, que foi um escândalo, porque o Estadão não publicava esse tipo de coisa, né? Algumas pessoas gostaram, outras não. E o chefe de reportagem, que está aí até hoje, o Clóvis Rossi, né, que continua trabalhando como repórter e tal, ele gostou e começou a me dar força, mandar viajar. Eu cobri a morte do presidente Castelo Branco, uma série de coisas importantes, né? Mas eu era o repórter do pipoqueiro. Pois é, mas lhe deu, digamos assim, um credenciamento para uma grande reportagem que foi a morte do presidente Castelo Branco. Essa foi a primeira cobertura grande. Assim, teve a tragédia de Caraguatatuba, que também morreram 400 pessoas, foi uma tragédia terrível em 1967. E aí acabei ficando 11 anos no Estadão. Agora, você sempre esteve próximo, digamos assim, dos chefes da nação, né? Você também chegou a entrevistar o Jânio Quadros? Sim, sim. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Joel Silveira, né? Grande Joel Silveira, acho que é o maior repórter brasileiro de todos os tempos. O maior repórter, cobriu inclusive a Segunda Guerra Mundial, né? E tinha um texto ferino, né? Que o Chateaubriand apelidava, ele chamava de víbora, né? Ele era bem malvado. Bem malvado. O Chateaubriand mandou ele cobrir a guerra com uma recomendação: me volte vivo, né? Porque eu vou gastar uma grana com você, não adianta você morrer lá. Pô. Ele me contou que o presidente Jânio Quadros chegou a entrevistar o presidente também e perguntou por que da renúncia, né? 25 anos depois da renúncia, eu trabalhava no Jornal do Brasil, fazer uma entrevista com o Jânio e fiz exatamente essa pergunta. Pois é, eu quero ouvir de você o que ele respondeu, o que motivou. Bom, antes de mais nada, eu vou dizer o que o Joel me contou. Sim. O Joel me contou que ele, digamos assim, não tinha um relacionamento muito bom com o Congresso, que ameaçava inquirir a primeira-dama, Dona Eloá, porque ela teria feito algum tipo de modificação no Palácio da Alvorada. Procede isso? Não, quer dizer, ele deve ter dado 500 versões diferentes, né, desse episódio, que ele até morrer ninguém conseguia entender o que ele fez, né? É um pouco parecido. O que ele falou para mim foi mais ou menos assim, que chegou um momento, ele tinha problemas com o Congresso, né? Que ele foi para casa, foi para Alvorada, achando que não tinha mais condições de governar, chegou para Dona Eloá, aí ele reproduzindo o diálogo com Dona Eloá. Eloá, arrume as malas que nós vamos embora. Aí a primeira-dama, né, virou para ele e falou: mas Jânio, o que é isso? O que aconteceu? Não sei o quê. Não importa, eu não aguento mais ficar aqui, arrume as malas, já te falei, ele era bravo pra caramba e autoritário, né? E vamos embora. Aí ele virou para mim e falou assim: foi assim, senhor jornalista, eu decidi ir embora, mandei ele arrumar as malas e nós fomos embora. Foi assim. E recentemente você teve a oportunidade, né, de entrevistar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que completou 80 anos. Antes da gente falar a respeito dessa entrevista, vamos rever um trechinho? Depois a gente continua o nosso bate-papo. Sua trajetória e do ex-presidente Lula é muito semelhante, né? Vocês começaram juntos na luta pela anistia, pela redemocratização do país, estiveram juntos em vários palanques, eu acompanhei isso. Em que momento exatamente, por qual razão, né, vocês se afastaram e passaram a criticar muito um ao outro? O que aconteceu? Olha, eu também não sei. Enfim, então você vê que no plano, na coisa pessoal, não houve nunca nada. Né? E o Lula tem a língua solta, eu também. A dele é mais solta às vezes que a minha, mas eu não sei. Então, de vez em quando, ele diz coisas que não precisava. Nunca, esse governo passado não fez nada, eu recebi uma herança maldita, é um caos. Não é verdade. Né? Mas eu não tem nada, não houve ruptura. Eu acho que houve necessidade eleitoral de definir o inimigo. Eu, na verdade, vou ser sincero, quando eu fiz a transição, aquilo foi preparado com um ano de antecedência. Qualquer que fosse o vencedor, nós faríamos uma transição democrática. Mas, eu digo, foram 3 meses de convivência aberta. Eu até convidei o Lula para morar na Granja do Riacho, do Torto. Granja do Torto. E ele ia, às vezes, ao Palácio, eu fui lá, tomei um churrasco lá na Granja do Torto e tal. Eu pensei que fosse permitir uma convergência, convergência não é adesão, alguns objetivos comuns e tal, eu imaginava isso. Aí logo veio a tese de que da herança maldita. E uma declaração de que ele devia cuidar dos meus netos e não me meter mais em política. Ex-presidente cala a boca. Tomara que ele use isso agora. Que ex-presidente cala a boca. E algumas coisas pesadas. Ou seja, houve uma, não sei se foi uma decisão, se foi pouco a pouco, a ideia, o nosso adversário eleitoral vai ser o PSDB.
Então vamos malhar o PSDB. Em que momento, por qual razão e circunstância o senhor entrou no debate mundial sobre a questão das drogas leves? Bom, é curioso, não foi em razão de problemas pessoais, familiares, amigos, embora algumas pessoas eu saiba, alguns amigos, família nunca tive problema, e nem muito menos eu, que não fumo nem cigarro e tenho álcool moderadissimamente, ponto. Bom, a guerra está sendo perdida. Bom, então se a guerra está sendo perdida, e se as drogas fazem mal, se nós temos que controlar o uso de droga ou acabar com ele, acabar é praticamente impossível, mas diminuir, tem que mudar para o outro lado. Em vez de apenas reprimir, como é que baixa o consumo? Bom, o cigarro foi feito isso. Não foi proibido o cigarro, mas foi limitado e foi estigmatizado. Hoje aqui quase ninguém fuma. Com a maconha não acontece nada, as pessoas não dizem nada, mas muita gente fuma, usa a maconha. Né? E no mundo que está se vendo é o seguinte, a mera repressão não resolve, tem que reprimir o tráfico, obviamente, não dá para liberar, não se deve, as drogas fazem mal, todas fazem mal, cigarro e álcool fazem até mais mal do que a maconha, portanto tem que ter oposição contra o uso, o consumo de drogas, mas não adianta botar na cadeia o usuário, porque ele vai aprender mais drogas e mais crime na cadeia. Como é que o senhor vai ser julgado pela história? Eu não sei, eu vou estar morto. Esse é um julgamento que, infelizmente, não vai me interessar. E também é muito pretensioso imaginar que você vai ficar na história. Sabe Deus, né? Para mim, o passo fundamental no Brasil foi o que nós fizemos para derrubar o regime autoritário, a direta já e a constituinte. E eu fiz um governo democrático. Eu não mandei prender ninguém, eu não persegui ninguém, eu deixei que a lei prevalecesse, que as ofensas, nunca processei ninguém, etc, etc. Eu sou um democrata, eu queria ser reconhecido como tal. Eu não pertenço às elites econômicas, nunca pertenci, eu pertenço à classe média como elite, pertenço à elite cultural, não gostaria que fosse classificado como que eu não sou. Não é? Depois, eu acho que, obviamente, eu mudei o Brasil. Eu mudei. Modo de dizer, eu não gosto de dizer essas coisas. O meu governo mudou o Brasil, que o do Lula avançou. Mas a mudança, o corte foi lá. Foi no plano real, foi feito lá para estabilizar a economia que estava em Pandareco. Reconstituímos o Estado brasileiro que não funcionava mais. Falei da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da Petrobras. Nós reconstituímos. Fizemos o SUS. O SUS foi feito no meu governo. Foi o Jatene, que deu o primeiro impasse, e o Serra concretizou. O Jatene tentou antes, mas onde funcionou mesmo foi no meu governo. Nós fizemos a educação se universalizar para todos os brasileiros. Não, tem que continuar, mas então eu gostaria de que reconhecesse que houve sinais sociais importantes no meu governo. Mas eu acho que o mais forte é que eu fui democrata e mudei o rumo da economia brasileira. Presidente, muito obrigado aqui pela sua entrevista. Eu não quero terminar pretensiosamente, eu ajudei a fazer isso. Obrigado, presidente. Presidente, mais uma vez, muito obrigado então, por ter nos recebido aqui na sua casa e mais uma vez o nosso parabéns a toda a equipe aqui da Record News pelos seus 80 anos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. E a todos os brasileiros e brasileiras. Coach, o Heródoto Barbeiro tem muitos alunos, foi professor durante muitos anos, mas também foi aluno do Fernando Henrique. Eu encontrei finalmente um professor dele, porque ele foi professor de meio mundo, né? Inclusive da minha mulher, que foi aluna dos dois, do Heródoto e do Fernando. Agora, Coach, o programa aqui chama-se Bastidores da Notícia. Foi difícil marcar a entrevista com o presidente? Não foi. Com o ex-presidente? Não foi difícil, não. A gente se conhece há mais de 30 anos, né? E foi fácil. Uma coisa interessante, que eu queria te contar, dos bastidores da notícia, que geralmente a melhor parte é a conversa antes da entrevista e depois que termina. Conta pra gente. É a parte que não vai pro ar. Geralmente aproveite a oportunidade. Então, enquanto o pessoal montava o equipamento, foi lá na casa dele, no apartamento dele, a gente conversou bastante e tal, e tinha umas flores ainda do aniversário dele, né? E surgiu o assunto das flores, o que ele fez com tanta flor e tal. Ele falou, vocês sabem, eu não gosto muito de ir a cemitério, contando, né? Não gosto muito de ir a cemitério, não, mas tinha tanta flor aqui que eu fui no cemitério da Consolação essa semana levar flores no túmulo da Dona Ruth. Da Dona Ruth, a mulher dele, né? E falei, mas vocês não sabem o que aconteceu? Imagina o que pode ter acontecido no cemitério, né? Ele falou, não, os coveiros vieram tirar foto comigo, rapaz. Vieram com o celular tirar foto comigo. E um deles ainda virou e falou assim, ó, presidente, estamos aqui à disposição. Se o senhor precisar da gente, pode contar com a gente. Eu espero não precisar. Espero não precisar, tá certo. Agora, vocês foram, depois da entrevista, também foram tomar um cafezinho? Aí, enquanto o pessoal foi desmontar o equipamento... Aliás, isso, ele é pão duro pra caramba. O tempo todo que nós ficamos lá, umas 2 horas, não serviu um café e nenhuma água. Isso é uma queixa para fazer. Fica aí registrado, então. Nem café nem água.
Mas aí, como ia demorar o pessoal desmontar o equipamento, e ele estava louco para ir no barbeiro, que ele era perto da casa dele, ele foi a pé, sem segurança, sem assessor, sem aspone, sem motorista, sem nada, né? E fui eu, junto com ele lá. Com uma pessoa comum. E achei barato ele andando ali. Ele mora há 50 anos naquele bairro de Higienópolis, né? Conhece todo mundo, fala, esse é fulano, esse aqui não sei o quê, cumprimento e tal. Aí ia falando, sabe quem mora nessa casa? Eu não tinha a menor ideia, nunca morei lá. E ele sabia, né? Aí, por exemplo, uma casa, ele falou, aqui mora uma modelo chinesa, muito bonita, foi muito bonita na época dela, tal, que tem mais de 80 anos, mora sozinha com os cachorros. E assim foi contando histórias do bairro. Né? Durante a entrevista ou para a entrevista, vocês puderam fazer qualquer tipo de pergunta? Houve restrição? Nada. Não? Nada. Eu não gosto nem de que façam algum tipo de restrição e também não gosto de combinar nada antes, claro. porque aí a entrevista não é legal. Legal é você perguntar o que te dá vontade. É claro, isso é um hábito antigo que eu tenho, eu me preparo para a entrevista. Eu procuro ler antes, eu procuro fazer um roteiro para você aproveitar o tempo. Nós tínhamos 45 minutos, no fim nós tivemos 1 hora, mas você, para aproveitar o tempo, você tem que saber exatamente o que você quer perguntar. Essa entrevista foi feita dias antes de 2 notícias, né? Primeiro da morte do ex-ministro da Educação. Que morreu nesse domingo. Morreu no domingo, Paulo Renato. E a notícia de que o filho que ele reconheceu, através de um exame de DNA, não é filho dele, né? Essa é uma história que, quando a gente vê acontecer alguma coisa semelhante em novela, né? Minha mulher gosta muito de assistir novela, eu falo, isso aí não existe, pô. Como é que você vê um negócio desse? E essa é uma história típica de novela, né? Quer dizer, que normalmente não acontece com presidentes da República, ou ex-presidentes da República, mas todo mundo sabia, era público e notório em Brasília, ele tinha um filho fora do casamento. E, ele registrou? Reconheceu? Não, aí é que está. Durante muito tempo, não, né? A história é a seguinte, filho com uma jornalista, uma repórter de Brasília, que, aliás, ficou, a partir daí, quando teve o filho fora do país, o menino está fazendo agora 18 anos, e ele só reconheceu depois da morte da dona Ruth, né? Reconheceu, colocou o nome dele, documento e tal. Isso foi noticiado, a imprensa deu. E mais recentemente, agora esses dias, né, a revista Veja informou que, a pedido dos filhos dele, dos 3 filhos, né, com a dona Ruth. Com a dona Ruth, ele fez 2 exames de DNA, e os 2 exames deram negativo. Sendo que o segundo ele fez junto com o filho, não sei onde, Nova York, Nova York, está estudando e tal. Mas ele, pelo que eu li, ele quer continuar com o filho, mesmo sabendo que não é dele. O né? reconhecimento. Aí, nesse caso, ele teria que adotar o menino para ele ter direitos. Durante a entrevista, ele deu algum depoimento, alguma declaração que te surpreendeu? Deu que eu fiquei muito chocado com aquilo ali, eu e o Heródoto, né? Eu perguntei para ele sobre a Universidade Brasileira, porque antes de ser político, antes de ser presidente e tal, ele era um homem ligado à universidade, claro. Professor e tal. Antes do golpe, antes do exílio, né? E o que ele achava hoje, se ele voltou à universidade, ele é muito ligado à Universidade de São Paulo, e o que ele estava achando desse marasmo da Universidade Brasileira, que está passando um momento muito ruim, né? Aí, para surpresa minha, ele falou, olha, vocês sabem que eu já, para mim, para o Heródoto, né, que eu dei palestras, fui convidado por universidades, as maiores universidades do mundo, depois que eu deixei a presidência. Ele foi professor na Sorbonne? Foi professor antes de ser presidente, depois de ser presidente também foi professor nos Estados Unidos e fez palestras em todas. Eu só não fui convidado para fazer palestra na Universidade de São Paulo. Ele não fez nenhuma palestra na Universidade de São Paulo. Olha só. Né? Que é um negócio da briga política, sei lá, né? Do corporativismo, e que mostra esse lado fechado da universidade, né? Eu quero conversar com você, eu sei que você é São Paulino como eu. E tem não uma é um bom dia, né? Não é um bom dia, eu sei, depois da derrota para o Corinthians. Mas vamos falar da ligação São Paulo. Um dos primeiros textos que você realizou, a pedido do Clóvis Rossi, que você respeita, né? Foi um jogo de São Paulo e Portuguesa, onde você escreveu 40 linhas sem citar o nome da portuguesa? Que fenômeno foi esse? Foi o seguinte, eu estava tão revoltado, vamos dizer assim, eu preciso tomar Se muito fosse cuidado. hoje, você escreveria 100 linhas sem falar no nome do Corinthians. Sem falar no Corinthians, só esculhambando com o São Paulo, né? Porque o São Paulo tinha perdido o jogo. E a Portuguesa, obviamente, ganhou. E a matéria toda explicava a derrota do São Paulo e não explicava a vitória da Portuguesa, que ganhou o jogo. Isso é uma coisa, que é uma deformação jornalística, que o Rossi usa como exemplo, né? Ele usou isso no prefácio de um livro meu, do que não se deve fazer no jornalismo, né? A gente sempre ouve, né, desde moleque e tal, que tem que ser imparcial, aquele negócio todo. Mas é muito difícil, né?
todos nós temos as nossas preferências, né? Não só de time de futebol, mas de partido, de religião, de tudo, né? E o jornalista, antes de ser jornalista, é um cidadão. Agora ele tem que se controlar, né? É um esforço permanente para não brigar com os fatos. Isso aí é que é o importante. Mas foi um belo exercício, né, coach? Eu sei que você cobriu várias Copas, né? Duas Copas. Duas Copas. De 74 na Alemanha, na antiga Alemanha Ocidental, né, antes da reunificação. A primeira Copa do Brasil sem o Pelé. E depois, em 86, no México. Eu não dei muita sorte, porque o Brasil perdeu as duas. Tá certo. Nós vamos continuar conversando a respeito da sua relação aí com o futebol, com o esporte. Na semana passada, o secretário-geral da FIFA fez sérias críticas à organização brasileira para a Copa do Mundo de 2014. Vamos rever a reportagem e depois vamos comentar. Não foram as primeiras críticas, mas as palavras de Jérôme Valcke nunca haviam sido tão duras. Eu não diria que o Brasil começou tarde, mas o trabalho não avança. Não temos estádios, aeroportos e nem um sistema de transporte nacional que funcione, declarou o secretário-geral da FIFA na Rússia. Valcke lamentou ainda a situação dos estádios nas duas maiores cidades brasileiras. Disse que o Maracanã, no Rio de Janeiro, será entregue no último minuto e lembrou que São Paulo não terá jogos da Copa das Confederações daqui a 2 anos porque o estádio não estará pronto. As obras em Itaquera, aliás, começaram apenas no mês passado e seguem devagar. Nem o orçamento está concluído. Para fechar as contas, o Corinthians precisa que a prefeitura dê 420 milhões de reais de dinheiro público. E em outros estados, existem licitações por acabar, orçamentos incompletos e indícios de irregularidades. A FIFA costuma fazer jogos para testar todos os estádios antes de seus grandes eventos e teme que no Brasil não haja tempo para isso. Para o secretário-geral, os brasileiros estão mais preocupados em vencer a Copa do que em organizá-la. Ricardo Couto, o governo estabeleceu um regime de sigilo para, digamos assim, acelerar, evitar a burocracia no que diz respeito a licitações das obras e construção dos estádios para a Copa de 2014. Das obras todas, da infraestrutura. Inicialmente, você lida com política, eu gostaria que você esclarecesse. Inicialmente, o presidente do Senado, José Sarney, criticou esse plano, né? essa medida governamental. E agora já está mudando de discurso. Está havendo uma completa desarticulação política no governo. Eu tenho falado disso sempre lá no Jornal da Record News com Heródoto, desde a saída do ex-ministro Palocci, que na verdade era uma espécie de primeiro-ministro do governo e cuidava da coordenação política. É uma confusão muito grande em Brasília. Eu vejo as coisas mal paradas, tanto na área política como nessa questão das obras da Copa do Mundo, né? Eu não sei como é que vai ser feito isso. Eu acho um absurdo, em princípio, né? O que leva o governo a decretar o sigilo? Tudo agora é sigilo, né? Tudo é sigilo, dos documentos oficiais, não sei o quê. Numa época em que nós estamos falando em transparência. Exatamente. Tem até organismos internacionais. Já há tantas denúncias, antes mesmo da coisa começar, desconfianças e tal. Agora, você vê como o mundo é engraçado, né? A FIFA não pode falar nada de ninguém, né? Também a semana passada caiu lá um dos vice-presidentes por corrupção, né? E o Blatter, que é o presidente da FIFA, não é nenhuma flor que se cheire. Aí você junta o Blatter, o Ricardo Teixeira, né, mais os nossos políticos santos lá de Brasília e tudo, e muito dinheiro em jogo, você imagina a confusão que pode dar. No balaio do coach cabe tudo? Política, cabe esporte? Tudo. Eu gosto de escrever, eu não gosto de repetir assuntos, sabe? E não gosto de ficar falando das manchetes. Como é que é a pauta do que escreveram, Ricardo? Olha, em parte, vem dos próprios leitores, né? Porque a grande vantagem da internet é a interação. Então, você escreve qualquer coisa agora, em 5 minutos entra os comentários. Repercute, e aí você pinça de lá o que... aí eu vejo o que realmente interessa e o que faltou fazer na semana passada, que posso fazer hoje. Na internet você vai se atualizando e se corrigindo a cada momento, né? Agora, você foi assessor e trabalhou na campanha do Lula durante quantos anos? 2 anos, os primeiros 2 anos do governo. E trabalhou no governo? Eu fui secretário de imprensa e divulgação. Mas antes você eu trabalhei nas campanhas do Lula de 89, 94 e 2002. Foram 3 campanhas. Durante 2 anos você foi secretário de comunicação. Por que você deixou a secretaria? Porque eu ia ficar 1 ano só, que eu tinha combinado com o presidente, que a minha família ficou em São Paulo, e eu não sou político, não gosto desse negócio do poder e tal. Foi para ajudar. Você trabalha com a informação da política. Mas eu não sou político. Né? É tal história. Eu gosto muito de futebol também, mas não sou jogador, não sou bom de bola, né?
E não gosto muito desse mundo do poder de Brasília, né, que junta político com jornalista nos mesmos lugares. Eu nunca gostei, nem como repórter e nem como membro do governo. Então, como ia ficar um ano, montar uma estrutura em Brasília, na Secretaria de Imprensa, informatizar a secretaria, montar uma equipe, né, e deixar alguém no meu lugar. Mas, aliás, montagem de equipe, você recebeu elogios porque você não demitiu ninguém da administração anterior. Não, eu só preenchi os cargos que ficaram vagos, que foram poucos, 3 ou 4, né? Porque a equipe era boa. Aliás, a maioria está lá até hoje. Está lá até hoje. Isso é uma coisa que eu acho no serviço público, todo mundo deveria prezar. Sabe? É o funcionário permanente, que não é de um governo, de um partido, mas é do país, né? E na Secretaria da Imprensa tem gente muito boa lá. Inclusive a parte de informatização que eu consegui fazer, não em 1 ano, mas em 2, por isso que eu fiquei 2, né? Foi feito para o pessoal de lá mesmo, sem terceirizar nada, sem contratar, não fiz licitação, nada. É um pessoal que já estava no Palácio, né? E que foi melhor aproveitado, vamos dizer assim, na montagem da nova Secretaria de Imprensa. A nossa entrevista já deveria ter acontecido na semana passada, mas você teve um compromisso que você teve com o ex-ministro Palocci. Como é que foi a conversa? Eu conversei com ele na sexta-feira anterior. Nós somos velhos amigos, né? E como jornalista, você tem que prezar não só as amizades, mas as fontes também, para saber o que está acontecendo, né? E aí nós falamos sobre a situação do país, antes e depois da queda dele, né? Então, nem tudo que a gente conversou, né, eu posso chegar na televisão e sair contando, mas é muito importante saber o que aconteceu, né, para não falar coisa errada, para não entrar no caminho errado. Então, muitas vezes eu converso à tarde com amigos no Palácio do Planalto, não para que eles me deem o furo, eu não quero ter privilégio só por ter trabalhado no governo. Eu não quero dar informação errada. Eu acho melhor, muitas vezes, você tomar um furo, né, não ser o primeiro a dar a notícia, do que dar a notícia errada. Nesse caso, nesse episódio do Palocci, com as informações que eu tinha, eu consegui sempre dar antes, né? Até fiz uma brincadeira no blog, dizendo que o meu blog trata dos mesmos assuntos que você lê em outras colunas, então a única diferença é que sai um dia antes. Agora, foi uma conversa particular, nada de gravação? Não, nada. Alguma coisa nada. te surpreendeu? Não, o que me surpreendeu é que ele estava muito tranquilo, né? Eu, na condição dele, na situação dele, depois da queda, eu ficaria mais apreensivo, então ele estava tranquilo. Você falou no início da nossa entrevista que Brasília está sofrendo uma situação, digamos, anormal no que diz respeito ao diálogo governo com o Congresso. A presidente Dilma fez 2 modificações, que o interlocutor anteriormente era o Palocci, né? Tem a Ideli Salvati e tem a ministra que é senadora pelo Paraná, a Gleisi Hoffmann. Você acha que melhora o diálogo ou realmente o diálogo vai ter que ter uma participação mais efetiva da presidente Dilma? As duas coisas. Eu acho que até agora não melhorou, né? E a presidente Dilma vai ter que entrar no jogo político. Não dá para ficar do lado de fora. Quando fala em jogo político... No começo do governo Lula, Celso, ele também não queria entrar no varejo da política, né, do Congresso e tal, mas ele foi obrigado a fazer isso a partir da grande crise de 2005. Agora, Lula sempre, digamos assim, teve um passado, né, envolvimento com a política, né? Ele foi um negociador desde o tempo do sindicato. Né? A presidente Dilma não tem esse perfil. Não tem esse perfil, mas vai ter que criar. Por exemplo, no caso da saída do Palocci, abriram-se 2 vagas, né? A coordenação de governo, que estava na Casa Civil, e a articulação política, que ele acumulava, né? Aí, na mudança que a Dilma fez, que foi a primeira, vamos dizer assim, o governo dela começou realmente a partir daí, porque antes foi uma grande negociação com o governo anterior, com o PMDB e tal. Eu acho que ela acertou com a Gleisi Hoffmann, que eu conheço, trabalhei com ela na transição em 2002. Aliás, as duas trabalharam na transição, a Dilma e a Gleisi, sob a coordenação do Palocci. Ele era coordenador já em 2002. Mas eu acho que na articulação política, não. Eu acho que a Ideli Salvati não seria o nome mais indicado para essa função. Ricardo, o presidente Lula, digamos assim, ganhou um destaque internacional durante os 2 períodos que esteve à frente da presidência, mas ganhou um destaque internacional como um líder, né? Primeiro, por causa, demonstrando a ascensão de um metalúrgico a posto de mandatário. E também pelo tom do discurso ou pelas ideias que ele difundiu nos diversos encontros que ele teve com líderes internacionais, né? É engraçado isso. O Lula, o governo dele foi marcado por vários fatores, né? Esse negócio de que o Obama, né, o presidente americano, chamou de o cara e tal, é porque o Lula, primeiro pela própria história dele, né? A trajetória dele, né, de menino pobre do sertão nordestino, operário, aquele negócio todo. E depois pela luta dele contra a fome, né, que hoje é um problema mundial, né? E que
são projetos sociais adotados pelo Brasil durante o governo dele que deram certo e hoje estão sendo copiados em outros países, né? Tanto é que a semana passada ele ganhou o prêmio, né, nos Estados Unidos, exatamente por causa disso, mais um prêmio. E o novo diretor do... Ah, sim, agora essa semana foi eleito no domingo, FAO, né? Da FAO. Da FAO, que é o órgão da ONU que cuida da alimentação, da nutrição no mundo inteiro, foi eleito pela primeira vez um latino-americano, José Graziano da Silva, que foi meu colega durante muitos anos nas campanhas do Lula como assessor. Ele cuidava mais da área econômica e eu da área de imprensa. É um baixinho, gente finíssima. Nós vamos aí rever que em abril de 2009, Obama se encontrou com Lula na reunião do G20 em Londres. Na ocasião, ele era presidente do Brasil. Durante a reunião surgiu o elogio que rodou o mundo. Obama disse que Lula é o cara. O encontro do G20, grupo dos países que controlam a economia mundial, foi para definir ações contra a crise. Ia ficar nisso, mas Lula roubou a cena. Obama, o homem mais poderoso do mundo, disse que Lula é o cara. A cena pegou todo mundo de surpresa, inclusive Lula. Lá estavam Obama, o primeiro-ministro da Austrália, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Quando vê Lula, Obama parte para um caloroso aperto de mãos. E quebra de vez o protocolo com a frase "This is my man". Literalmente seria "Esse é o meu homem", o que na linguagem dos negros americanos quer dizer "Esse é o meu chapa, meu irmão". Ou, para simplificar, o brasileiríssimo "Esse é o cara". Obama ainda acrescentou: "Eu adoro esse cara". Lula cumprimenta o australiano e lá vem o Obama com mais elogio. Esse é o político mais popular da Terra. O primeiro-ministro tenta diminuir. É o mais popular entre os de longo mandato. Obama acrescenta: é porque ele é boa pinta. It's because of his good looks. Meio encabulado, Lula balança a cabeça, tira os óculos, sorri, parece não acreditar. Mas logo se recupera e puxa Obama para uma conversa ao pé do ouvido. Nada a ser. A gente tem a oportunidade aqui no programa de descobrir certas revelações, por isso chama-se Bastidores da Notícia. Conta pra gente aí o que aconteceu aí, por que Lula e Obama eram tão próximos, ou são tão próximos, né? Além do fato óbvio que o Lula foi o primeiro presidente operário do Brasil e o Obama o primeiro presidente negro, né? Eles também se aproximaram porque os dois fumavam, né? E era muito difícil para eles, como chefes de Estado, Imagina. Nessas reuniões e tal. E o Lula... Arranjar tempo e lugar para fumar. E o Lula dava sempre um jeito e tinha um cinzeiro portátil, né? E o Obama, às vezes, perguntava: por que você sai de vez em quando e tal? Ele falava: que eu vou fumar um cigarrinho ali fora e volto. Eu posso ir com você na próxima? Aí ficaram amigos. E o dado curioso é que ambos pararam de fumar. O Lula, com certeza, já há mais de um ano, que eu sei que ele parou de fumar, e o Obama também. Tá certo. Às vezes tem isso, quer dizer, a amizade não é só por razões políticas, né, geopolíticas e tal. Agora, o é o cara não é só por causa dessa particularidade. Tanto que o Lula se dava muito bem também com o George Bush, o antecessor, que era de uma posição política de direita, exatamente oposta ao Lula, né? Mas eles se davam bem. Uma vez ou outra, um bastidor engraçado, no final de uma reunião, quando eu trabalhava como assessor, os dois estavam conversando sem intérprete e rindo muito, né? Como eu assim? Achei estranho, né? Falei, o presidente fala inglês? Pois é. Aí fui perguntar para ele depois: como é que vocês conversavam e tal? Aí ele falando para mim, depois no avião, falando: você é ignorante mesmo, você não sabe que o Bush é do Texas. O Texas fica do lado do México. O único país que ele conhecia antes de ser presidente dos Estados Unidos era o México. Então ele aprendeu a falar espanhol. Aí o Lula falou: e nós falamos em portunhol. Portunhol. Né? Bom portunhol. Então, mas o que vocês riam tanto, né? Isso eu não posso falar, isso era conversa de chefe de Estado. Não vou falar para você, pô. Eu queria saber de você o seguinte, o Ricardo Couto. Nós estamos vivendo aí, já comentamos aqui a respeito da transparência, né? Organismos internacionais, posicionamento até do Obama com relação a um governo mais transparente.
e de repente a gente vê uma notícia a respeito do Lei de Acesso à Informação com sigilo eterno para atos mais graves. Quer dizer, você é jornalista, busca a verdade, busca notícia, já foi secretário de comunicação. Como é que você vê essa discussão aí de que assuntos, digamos assim, do lado do governo, né, deve ser mantido o sigilo por 25 anos ou então prorrogado por mais 25? Sabe uma coisa, como nós falamos antes aqui também do sigilo no orçamento da Copa, eu fico impressionado com a capacidade que o governo tem de arrumar confusão para ele mesmo, problemas para ele mesmo. Um assunto que teria que ser tranquilo, uma discussão no Congresso Nacional e tal, que não vai acontecer nada amanhã. Eles estão discutindo aí se os documentos podem ser liberados depois de 50 anos, ou se é eterno. Bom, daqui a 50 anos, imagino que nenhum de nós dois vai estar aqui. Estejamos aqui. Nem o pessoal que está discutindo isso hoje em Brasília. Claro. E vira uma crise, tudo vira uma crise. Né? Eu não vejo razão para isso. Né? Tem que discutir no Congresso, o que for decidido, está decidido e acabou. Não posso imaginar, como cidadão e como jornalista, que algum documento tenha que ficar secreto para sempre. Não posso imaginar isso. Eu acho que um país não pode fazer nada, né, que não possa um dia ser divulgado. Eu queria te perguntar o seguinte, do início da carreira aos dias de hoje, o que é importante para o repórter? Que lugar de repórter é na rua, como defende aqui o TCC do Mauro Júnior e José Roberto de Ponte? É a mesma coisa de quando eu comecei, não vai mudar nunca, né? Mudaram as plataformas, né? As novas tecnologias, a revolução da internet, tudo isso aí. Mas, basicamente, o que é a nossa função como jornalista? É contar uma novidade. O que me deixa contente é quando eu tenho uma novidade para contar, seja no blog, seja na televisão, na revista onde eu também trabalho, na Revista Brasileiros, que é uma revista mensal, né? E aí é mais difícil você guardar uma notícia o mês inteiro. A grande vantagem da internet é que é imediata, a televisão também, né? Ou, às vezes, eu ligo para cá, quando eu fico sabendo de alguma coisa, aviso os colegas, né, quando eu não estou aqui. É isso que me move, sabe? É ter uma novidade para contar. O jornalismo é isso, é contar uma novidade. E uma grande percepção para sentir o que é emoção e colocá-la na informação. É a gente se colocar no lugar do leitor, do telespectador, do ouvinte, né? As pessoas não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós estamos em certos lugares onde os fatos acontecem. Então, nós temos que reagir e contar as coisas como se a gente fosse um deles. Nós não somos melhores que ninguém. Aliás, é outra coisa boa que está mudando com a internet. O jornalista não é dono da verdade, não é melhor que ninguém. Ele é um cara que está a serviço do público, né? Muito bem. Eu sei que você é um repórter incansável. Com certeza vou ter oportunidade, vou já deixar aberto aqui o convite para você voltar ao Bastidores da Notícia, né? Porque você está sempre trazendo uma grande entrevista ou tem sempre uma informação além, né, daquela publicada ou daquela veiculada para trazer aos telespectadores da Record News. E o programa está de portas abertas para recebê-lo aqui, Ricardo. Eu acho ótimo, eu tenho muitas histórias para contar e você também tem, né? Precisa continuar essa conversa um dia. Obrigado pela sua presença aqui no Bastidores. Valeu. O nosso programa de hoje fica por aqui. Você pode rever esse programa no site da Record News, no portal R7, r7.com/Record News. Nós nos vemos na próxima semana. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.